Agradecemos a fala de doutora Aylin. Registramos aqui a conexão online de quase 100 participantes no momento e convidamos para tecer alguns comentários sobre a questão urbana no Brasil a doutora Alessandra Dávila Vieira, mestre em Habitação, Planejamento e Tecnologia pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, com graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, servidora federal de carreira, atua desde 2007 na Secretaria Nacional de Habitação, SNH, exercendo cargos de direção desde 2015. Atualmente, é diretora do Departamento de Articulação e Planejamento da CNH, secretária nacional de Habitação substituta do Ministério de Desenvolvimento Regional, atua nas atividades de planejamento e gestão política nacional de habitação, na proposição e fomento à elaboração de novas iniciativas e linhas de atendimento habitacional, além de promoção, de articulação e governança no âmbito do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar agradecendo à Fundação pelo convite, um convite que mostra duas coisas. Primeiro, eu acho que a importância da prática também, dentro de uma discussão com acadêmicos tão graduados, então, da importância da política pública para a concretização desses objetivos e dessas diretrizes que vão ser discutidas aí ao longo do dia, mas também da importância da agenda da habitação para uma sustentabilidade, uma justiça social dentro das cidades brasileiras, né? E há algumas décadas a gente vem discutindo no Brasil essa questão da justiça social nas cidades brasileiras, ou como diria nosso principal marco jurídico nesse sentido, o Estatuto das Cidades, a justa distribuição dos ônus e os bônus da urbanização, né? Apesar de ter aí mais de 20 anos esse marco jurídico, a gente ainda as nossas cidades ainda muito cambaleantes em atingir esse objetivo, mas com certeza, na opinião, pelo menos, da Secretaria Nacional de Habitação, a moradia tem um papel central para esse atingimento, né? Isso a gente pode ver também quando a gente retoma aí, as discussões do Habitat 3, que trazem, entre outros princípios, mas como a discussão basilar que foi em Quito, a habitação no centro da agenda, né, em se tratando de urbano. E hoje em dia, o nosso, nas últimas décadas, e se acirrando muito nos últimos anos, essa questão da justiça social, que a professora Aylin estava colocando, da justiça ambiental, perdão, que a professora Aylin estava colocando tão pertinentemente, ela se junta a esse desafio e a essa forma de estruturação das nossas cidades. Então, para além da distribuição dos bônus da urbanização, a gente tem que fazer isso com sustentabilidade, né? Cidades mais compactas, cidades melhor distribuídas, habitações melhor localizadas e por aí vai. Então, a urgência de todo o impacto que as mudanças climáticas têm trazido para a nossa população mostra que o acerramento dos desastres nos últimos anos, isso a gente vê claramente nas cidades brasileiras, recentemente, mas na última década cada vez mais próximo, cada vez desastres mais intensos e, claro, sempre mais profundos e mais agudos na população de baixa renda, na população sem acesso a essa terra urbanizada. Então, para isso, essa discussão da sustentabilidade das cidades e da habitação, ela tem de ser incorporada de forma decisiva dentro da política nacional de habitação, né? De alguma forma, toda intervenção da política nacional de habitação e dos programas habitacionais, eles já vão direto ao encontro dessa discussão, seja para agravar, seja para
contribuir ou melhorar, né? Então, quando a gente pega nossos principais programas em termos de atuação com financiamento federal, a gente tem, por exemplo, um entendimento de que a gente já tem uma atuação bastante incisiva quando a gente tem um histórico aí federal de investimento em urbanização e de assentamento precário, em regularização fundiária, em consolidação das famílias no lugar onde elas já moram, onde elas já vivem, mas também temos um impacto direto em toda a questão da discussão da construção civil, né, e das distâncias, da localização dos empreendimentos habitacionais por onde eles são colocados, né? Então, para trazer um dado como exemplo, 80% dos lançamentos imobiliários no Brasil são de habitação de interesse social e habitação de mercado popular. E uma parte considerável disso é com recursos e financiamentos federais. Então, a gente tem uma importância gigantesca em termos da normatização e de como fazer isso com responsabilidade. E aí, com isso, eu queria destacar algumas ações, né, que já existem por dentro dos nossos programas, né? Já falei algumas em relação à questão ambiental e urbana, né? A urbanização, a produção habitacional. Uma produção habitacional em escala, ela é fundamental para que as famílias não tenham que se virar em áreas, né, em ocupação de áreas, muitas vezes ambientalmente frágeis, muitas vezes em costas, muitas vezes áreas margens de rio, né, os lugares mais propensos a desastres, mais complicados, elas muitas vezes têm que se virar por falta de acesso a esse mercado. Então, um crédito imobiliário acessível ele é fundamental, uma produção habitacional que chegue de forma acessível, e aí falando um pouco dessa sustentabilidade econômica também, é fundamental para que a gente caminhe no sentido de cidades mais justas e de cidades mais sustentáveis, né? Em termos das edificações, né, dado esse impacto que eu coloquei há pouco da política habitacional na construção civil, a gente tem um programa que tem aí 25 anos de existência, é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, que há muito já, né, é um programa de gestão compartilhada com o setor da construção civil. Então, todas as metas elas são pactuadas, o setor da construção como um todo, não só empresas, construtoras, mas também produtoras de material. Então, a gente está tentando passar de uma transição, de uma fase, porque a gente ainda tem um problema muito sério na construção civil do país. A gente tem vários, mas tem um que é a conformidade dos materiais. Então, a gente tem aí por dentro do programa os programas setoriais de qualidade, que são toda essa pactuação no sentido de se andar para essa conformidade, e essa conformidade traz para os materiais, e aí os materiais não só, né, nos nossos programas a gente exige que sejam materiais conformes, mas isso acaba impactando o setor da construção como um todo. Então, a gente tem números em relação à redução da vazão de torneiras, de bacias sanitárias, né, de diminuição de perda, tudo isso também impactando. E a gente vem trabalhando, né, por dentro desse programa no sentido de trazer a diminuição do impacto de carbono da construção civil, e aí da construção civil, especialmente para a HIS, que é onde nos cabe normatizar, utilizar nosso poder de compra, utilizar nosso poder de financiamento, né? Então, isso vem sendo construído junto com o setor para que a gente possa ter construções de habitação de interesse social mais sustentáveis. E isso tudo vem sendo, né, essa incorporação por dentro da política habitacional, ela vai se consolidar agora de forma mais efetiva, né, para além dessas ações pontuais, né, e para essas ações que vêm sendo feitas por dentro dos programas. Com a inserção, nós estamos em pleno desenvolvimento, né, do novo Plano Nacional de Habitação, o Planab. Ele vem aí de 2007, encerra a sua vigência agora em 2023. Ele está sendo feito de forma numa construção colaborativa, numa construção coletiva, né, com os diversos segmentos aí da sociedade, seja movimentos sociais, seja academia, seja
setor da construção, entes públicos locais. Então, toda essa discussão está acontecendo, e, inclusive, essa semana, né, a discussão que se teve, né, a gente tem reuniões semanais com todos esses setores para estar fazendo a construção desse plano numa agenda bastante intensa, foi exatamente a introdução do eixo de sustentabilidade dentro do Planab, para que isso venha de forma estrutural, decisiva e transversal a todos os programas com financiamento federal para habitação. Né? E claro que dentro dessa discussão mostra os desafios enormes que a gente tem para trazer isso, inclusive para qual o conceito de sustentabilidade que se quer, para além do conceito de mercado, como a professora colocou agora também, para além do conceito dos selos, né? Não que eles não tenham a sua importância, mas como que essa questão da sustentabilidade urbana, né, como que o impacto, né, os custos da habitação, os custos da energia, né, como que a questão da água, como tudo isso se relaciona com a habitação, que a gente tem aí as cidades que, na sua maioria, são essencialmente residenciais, né, em suas construções. Então, o próprio conceito, a própria estruturação de que o que é sustentabilidade em habitação já é bastante complexo e já é bastante decisivo para nos apontar as nossas formas de atuação, mas o entendimento, né, primordial que vem saindo dessas discussões é de que a sociedade a sustentabilidade é mais ampla do que a discussão edilícia, né? Ela tem que caminhar no sentido dessa justiça ambiental e ela tem que ser transversal a todos os programas, tanto no sentido da produção habitacional, da urbanização de assentamentos precários, ou, enfim, de todos os financiamentos federais que nós temos, mas também na discussão da própria estruturação da cidade. Né? E, com isso, eu encerro a minha fala, agradecendo mais uma vez a organização, não só pelo entendimento, né, da importância da habitação nessa agenda, como eu coloquei anteriormente, mas também pela própria seleção dos temas que são absolutamente urgentes na nossa discussão urbana, na nossa agenda urbana. Né? Então, tanto o entendimento do impacto da mudança climática, da importância das cidades nesse impacto e do impacto das mudanças nas cidades, então isso é fundamental, mas também a importância da segurança na posse, ou seja, da sustentabilidade social também por dentro disso, quando vai ter toda a discussão sobre REURB, sobre consolidação, sobre o direito de posse dessas famílias, mas também quando se traz, né, uma discussão do transporte, que hoje é uma das questões que mais afetam a qualidade de vida, afetam também a questão climática, e que é um dos grandes desafios que temos aí na habitação, de colocar essas habitações melhores localizadas, melhores inseridas, com menores impactos dentro das nossas cidades. Obrigada e um bom debate, um bom seminário a todos.